Oi, gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Bárbara e esse ano, no meio do ano, comecei a fazer aulas de dança contemporânea teatro com o professor Orlando ali no Centro Cultural de Adema. E eu queria falar um pouco sobre a minha experiência. Queria dizer que foi uma experiência incrível desde o momento que eu comecei, né? Desde o aquecimento que o professor Orlando conduz ali, leva a gente assim para outras atmosferas, para lugares que a gente não alcança na nossa mente, na correria do dia a dia. E agora, mas uma das coisas assim que contemplou muito, que me preencheram muito durante esse processo, durante esses 6 meses que eu tive aulas desse semestre com ele, foi em relação ao processo criativo. Quando ele provocou a turma, a partir do desejo, né? O que é o desejo, né? O que é o desejo pra gente? Não o objeto do desejo, mas uma coisa mais profunda, mais subjetiva. E aquilo, num primeiro momento, meu Deus, pra onde que eu vou? Só que foi incrível, porque quando a gente começou a colocar no papel e começou a sair coisas ali que eu nem imaginava da minha mente, tanto da mente das minhas colegas, dos meus colegas. E eu falei, gente, né? Como que a gente conseguiu colocar tudo isso no papel? E o mais incrível ainda foi poder materializar aquilo, toda aquela subjetividade do desejo e colocar isso em prática na dança. E ver esse processo todo em cima do palco foi incrível. Então eu queria fazer um convite para vocês, para quem puder, tiver oportunidade, participar das danças, da aula de dança com o professor Orlando, dança teatro, que eu tenho certeza que, assim como foi para mim e para os meus colegas, será uma experiência incrível para todos vocês. Um beijo. Oi, eu me chamo Renata, eu fiz parte da oficina de dança teatro da turma do Orlando de 2024 do Centro Cultural de Adema. Tô gravando esse vídeo para contar algumas coisas importantes que eu tô levando de aprendizado desse ano. Acho que a primeira coisa é a continuação, porque eu já fiz a aula no ano anterior, mas é a continuação da criação do movimento junto com a interpretação do movimento. Então, acho que a gente aprende não só a utilizar o nosso corpo como ferramenta da dança, como não sei, acho que até como maneira de se expressar de uma ideia, de um conceito e tudo mais, mas a gente aprende a interpretar isso que a gente está buscando demonstrar para nós e para as outras pessoas da turma e também no público das nossas apresentações. É muito importante isso na aula do Orlando, porque a gente não aprende movimentos que não estão, assim, movimentos descolados de um propósito, né? A gente constrói junto um propósito e a gente interpreta esse propósito de uma maneira coletiva. Esse é outro elemento que eu queria destacar, que é o fato do Orlando se esforçar muito e colocar a gente para pensar o que é dividir a cena, o que é estar junto com outras pessoas na generosidade, na possibilidade de construir de maneira coletiva, trocando informações, trocando dicas também, repartindo também as angústias, porque é um processo criativo, é um processo angustiante às vezes, mas que quando a gente tá junto na sala, a gente não se sente só, pelo contrário, a gente sai da aula tendo a sensação de que a gente levou um pouco das outras pessoas na gente e deixou um pouco de nós nas outras pessoas. Então só tenho a agradecer ao Orlando a possibilidade de ter feito essa oficina e quero muito continuar, que essa oficina continue nos próximos períodos e que a gente tenha mais tempo
né? Que a gente faça a oficina com mais dias de aula para a gente se dedicar ainda mais a esse processo criativo que é transformador das nossas vidas mesmo. Olá, meu nome é Clara Oliveira, eu sou produtora cultural na cidade de Diadema, psicanalista, multiartista. Eu venho falar um pouquinho da minha experiência com a dança-teatro na oficina que foi ministrada pelo Orlando Dantas. Desde o primeiro momento, é um trabalho que me sensibilizou muito, já na aula experimental. Mas uma das coisas que me travava muito quando eu inicialmente desejei participar da oficina era a ideia de que eu não conseguiria fazer os movimentos, de que o meu corpo não alcançaria qualidade em alguns movimentos, né? Porque a gente vê os bailarinos dançando e a gente fala, meu Deus, que coisa fantástica, mas eu não vou conseguir fazer aquilo. Essa era uma das minhas travas. E, para minha surpresa, o trabalho que o Orlando faz, ele é tão potente nesse lugar de acolher e agregar, que eu não me senti incapaz de fazer qualquer movimento que fosse. E senti isso de uma forma muito orgânica no processo, com os meus colegas, né? Muitas pessoas relataram isso ao longo do processo, assim como eu, né? De um receio de não conseguir executar, de uma dificuldade com algum movimento, do medo de se expor e não tá na qualidade que a gente idealiza. Mas a forma como o Orlando trabalha é tão sensível, é tão bonito de presenciar e testemunhar, que agrega todo mundo, né? Corpos diversos, corpos de idades diferentes, com mobilidades diferentes e tamanhos diferentes, e a gente todos juntos, né? Uma turma numerosa. Eu participei de 2 lugares diferentes, né? Que ele estava dando aula. E as 2 experiências foram muito impressionantes nesse sentido, porque uma das minhas colegas de turma era uma senhora de mais de 70 anos. E nós dançamos juntas, né? E respeitando com muita sensibilidade mesmo cada corpo, né? O que o meu corpo conseguia executar e o que o corpo da minha colega, que é uma senhora, Dona Carmen, conseguiu fazer. E nós dançamos juntas, nós estávamos juntas em cena. E foi uma experiência muito incrível, assim, uma experiência que me sensibiliza muito, me emociona, né? E que eu gostaria de levar para as pessoas, né? Eu indico, eu falo desse trabalho com muito orgulho, porque eu me descobri muito através desse trabalho. Eu me vi de muitas maneiras, né? Eu me desafiei, porque o trabalho com a dança me fez olhar para mim de uma forma muito diferente. E isso só é possível por conta desse trabalho que o Orlando faz, que é muito sensível, de agregar, claro, né, acolher, mas também de direcionar com muito respeito, né, orientar esse trabalho corporal com muito respeito, de uma forma que eu acredito que é o que as oficinas devem fazer, né. O trabalho das oficinas é um trabalho de sensibilização. Então, foi uma experiência muito linda. Eu tenho muito orgulho de ter participado desse processo, das pessoas que eu conheci, dos corpos com os quais eu compartilhei a experiência de dançar, de me divertir, de me soltar, de me descobrir mais potente em algo que eu achei que eu não fosse conseguir fazer, né? O trabalho da arte como um lugar que conecta a gente, não separa, né? Eu acredito nisso. Quando a gente olha para alguém fazendo um trabalho muito bonito, um trabalho que emociona, e a gente se conecta com aquilo e deseja experimentar fazer algo naquele lugar, existem tantas barreiras, né? Que às vezes colocam a gente para pensar que não dá, não consigo, não é possível. Mas a forma como o Orlando conduziu fez com que não só eu, mas o grupo junto, né, se sentisse forte e potente para poder fazer, para poder experimentar, para poder descobrir o que é possível,
né? Quais as possibilidades do meu corpo. Eu imediatamente pensei que não conseguiria fazer muitas das coisas que eu fiz, mas eu só consegui fazer porque ele me propôs: experimenta, tenta, né? E arrisca. Mas eu estava segura, né? Eu não estava sendo julgada, eu não estava sendo cobrada de uma execução, né? Ele me deu o espaço para experimentar, agregou aquilo que eu consegui trazer e me orientou para que eu pudesse desenvolver aquilo. Então esse trabalho é muito necessário. Aliás, se eu puder dizer, eu vou dizer que todos os trabalhos de arte deveriam ser conduzidos dessa forma, assim, para que a gente se sinta parte, principalmente no trabalho de oficina, que é um trabalho de sensibilização. Então, quero muito agradecer a oportunidade de ter feito parte desse grupo, ter feito parte daquelas apresentações que nós pudemos fazer, gostaria de fazer mais. Agradecer ao Orlando por esse trabalho lindo e que venha mais um ano de oficina, que eu desejo muito estar presente e desenvolver ainda mais o que eu já comecei a desenvolver. E eu vim falar também da minha experiência sobre a dança contemporânea. Eu sempre fui muito ligada à dança, por mais que eu fiquei muitos anos sem praticar. Eu sempre gostei muito do movimento de dança, né? E eu nunca tinha feito aula de contemporâneo, né? Teatro, dança contemporânea, eu nunca tinha feito. Eu não tinha noção nem do que era, né? Eu entrei na turma, já tinha iniciado e os mesmos me acolheram super bem, não tenho o que falar sobre a turma, né? E sobre a dança contemporânea em si, ela agregou muito na minha vida, né? Me fez repensar muitos valores, ressignificar muita coisa da minha vida, pensar em mim, pensar no próximo, uma equipe, um conjunto de danças, enfim, mas me fez ressignificar muita coisa assim na minha vida, né? Quando o professor Orlando fez toda essa parte da gente expressar o desejo, que é uma coisa que a gente acha que não tem como expressar isso, ele conseguiu fazer isso nas nossas vidas, não só no palco, não só em aula, né? São coisas que eu carrego para minha vida particular, são coisas que eu agreguei para minha vida mesmo, de sentir, de querer, de poder, de dividir. Então a aula contemporânea ela fez muita diferença na minha vida. Mais uma vez, ressignifiquei muita coisa na minha vida, como mãe, como avó, como profissional, como pessoa, como ser humano. E eu não tenho nem o que falar dele, né? Nas primeiras aulas eu cheguei chorosa, porque eu não conseguia me entender, eu não conseguia me encontrar. E ele fez tudo isso, tá bom? Beijo pro. Bom, esse é o terceiro ano, eu acredito, que eu esteja fazendo essa oficina de dança-teatro contemporânea no Centro Cultural de Diadema, com orientação do Orlando. E eu gostaria de falar da importância dessa oficina, né, desse trabalho, que é uma experimentação que a gente faz em dança, e essa experimentação não remete só à dança, né, é uma experimentação que traz para a gente um autoconhecimento, traz para a gente uma descoberta dos nossos movimentos, do nosso corpo. A gente se permite muitas coisas dentro dessa oficina. Então, é bacana uma oficina que trabalhe esse tipo de coisa. É bacana que haja uma oficina que trabalhe esse tipo de coisa e não só ali a dança pela dança, mas é uma dança que ela é pensada, que ela é trabalhada, que ela é vivenciada para que a gente consiga trazer coisas bacanas para a cena, coisas bacanas para a gente, que a gente descobre maneiras interessantes de dizer coisas com o nosso próprio corpo. A gente faz descobertas referentes ao nosso corpo, que é muito importante. Então, mais uma vez agradecer por esse processo, porque é um processo de continuidade, de descoberta e
E de repertório, a gente aumenta nosso repertório a cada ano dentro dessa oficina. E mesmo que tenha algumas trocas de pessoas ali durante o semestre, ou mesmo nem todas as pessoas cheguem com a gente até o final do ano, mas o trabalho que a gente consegue construir dentro dessas vivências, experimentações, traz um resultado bacana para a gente, tá? Transforma a gente. Essa oficina é uma oficina que transforma as pessoas. Então, agradecer as pessoas que fizeram parte dessa oficina desde o início e até agora. Agradecer o Orlando por esse trabalho diferenciado, esse trabalho humanizado, que pensa para além do movimento, né? Pensa ali nas pessoas e trabalhar essa movimentação dentro da condição de cada pessoa que está ali presente nessa oficina. Então é isso. Obrigada. Olá pessoal, meu nome é Edileuza, eu estou aqui para falar um pouquinho da aula de dança contemporânea com o professor Orlando no Teatro Clara Nunes. Gente, a dança contemporânea é sensacional. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer, façam. Vocês vão gostar muito. A gente aprende muita coisa, desde a conscientização corporal, trabalhar a autoestima, a criatividade, deixa o corpo, a mente mais leve. Isso é bom que a gente leva para o cotidiano, para o dia a dia também, isso é maravilhoso. Então, se vocês tiverem a oportunidade de fazer, procura o professor Orlando no Teatro Clara Nunes, se informam sobre a dança contemporânea, ele vai explicar direitinho para vocês todo o processo de criação, como funciona, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Meu nome é Regiane, eu sou aluna da oficina de dança teatro do professor Orlando Dantas. E eu vim compartilhar um pouquinho com vocês como é que foi a minha experiência. Bom, para começar, foi a minha primeira experiência na oficina de dança teatro. Embora eu já tivesse tido algum contato com a dança anterior, mas ela tinha uma metodologia um pouco diferente do que eu tive sendo orientada pelo Orlando. Eu quis resgatar um pouco daquilo que eu havia sentido de experiência da época que eu fiz, mas eu acabei sendo surpreendida pelo que podia vir dessa oficina, né? Para começar, que as nossas oficinas, elas tinham uma duração ali de aula de mais ou menos 2 horas, encontros semanais, né? Em que a gente foi evoluindo junto. Então, a gente começou a fazer algumas investigações que envolviam quase que todos os sentidos, né? Porque cada aula a gente tinha experiência com algum elemento que poderia virar um movimento de dança. E ao longo de todo esse processo a gente vai descobrindo que a dança, ela é qualquer e todo tipo de movimento. Acho que isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu na oficina, porque a gente tem uma ideia de dança muito dentro de uma caixinha, onde as pessoas têm um determinado padrão, onde você tem determinados movimentos para executar, e foi totalmente diferente do que eu poderia imaginar. E me surpreendeu muito, assim, de verdade. Eu procurei a oficina porque eu gostaria de fazer algo que me reconectasse comigo, e a dança, ela poderia trazer esse resgate, né? Porque depois da pandemia eu sentia que algumas conexões, principalmente com outras pessoas, haviam se perdido um pouco. E eu achava, assim, que a dança poderia reestabelecer essas conexões. E, de fato, foi o que aconteceu. Nós tínhamos um grupo bastante unido, mesmo que estava cada um dentro da sua própria investigação, cada um vivenciando a dança de acordo com as suas experiências, de acordo com o que você traz ali naquele momento, mas estar ali naqueles encontros era como uma terapia mesmo, pelo menos para mim, né? Eu costumo falar que das coisas que não são terapia, mas são terapêuticas, né? Com certeza a oficina de dança, ela está dentro dessa categoria.
porque é o único momento do dia, né, em que eu estava ali fazendo algo por mim e eu estava ali concentrada apenas na minha respiração, apenas no que eu deveria entregar naquele momento. Então, durante esse processo eu passei por algumas experiências bem difíceis, né, e a dança ela foi fundamental assim para me trazer um pouco desse foco, para me trazer um pouco dessa conexão comigo mesma. Então, eu acho que essa foi a grande importância da oficina para mim. Além de ter, né, conseguido visualizar que é possível sim restabelecer conexões com as pessoas, mas primeiro a gente precisa se conectar com a gente. E foi isso que eu senti dentro dessa oficina e para mim foi a maior importância dela. Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Espero vê-los novamente em 2025, que a gente possa repetir e continuar evoluindo cada vez mais. Obrigada! Olá, meu nome é Tânia. Comecei a fazer dança teatro com Orlando nesse segundo semestre desse ano, no Teatro Clara Nunes, em Diadema. Essas aulas com Orlando foi incrível, maravilhoso. Eu danço desde pequena, mas nunca senti nas danças essas sensações, emoções como sentia nas aulas do Orlando. Para mim, as aulas dele eram uma terapia. Eu saía leve e relaxada. Quero agradecer o Orlando pela sua dedicação e paciência com seus alunos. Enquanto ele estiver dando aula, estarei com ele. Tchau! Olá, meu nome é Thaís Moraes, eu tenho 21 anos e no ano de 2024 eu fui aluna do Orlando e foi um processo muito bonito que a gente viveu nesse ano, de muita descoberta, de muita retomada, de muito encontro, de muita potência, de muita identidade também. Foi um ano onde eu pude entender de fato o meu corpo, as minhas movências, como que as minhas vivências e a minha identidade também constroem essa minha identidade dentro da dança, né? E o Orlando sempre mostrou muito pra gente esse lugar do quanto que a arte que vem de dentro pra fora, essa arte que nasce da gente, que move da gente, ela é potente. E eu acho que isso foi um processo muito bonito, muito encantador mesmo. Eu tenho somente a agradecer ao Orlando e ficar aqui na torcida para que a gente consiga, nesse ano de 2025, aulas com uma maior quantidade na semana, onde a gente possa enriquecer ainda mais o nosso processo, porque eu sinto que a nossa turma está pedindo mais encontros para que a gente possa se desdobrar em mais criações, em mais reencontros e em mais retomadas. Enfim, agradeço imensamente ao Orlando pelo ano de 2024 e pelos inúmeros processos que ele participou e que revolucionou dentro de mim.